Vamos ouvir a palavra de Deus com o título Como dar um testemunho. Capítulo 10 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Prezados ouvintes, nós recebemos um pedido de uma nossa ouvinte, pedindo que lhe explicássemos como ela poderia dar um testemunho público. E nós queremos atender ao pedido dessa nossa ouvinte, dizendo o seguinte: que toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo e que o aceita como Senhor e Salvador, ela passa por uma experiência, eu diria, milagrosa. Porque o novo nascimento, acerca do qual Jesus mencionou em João capítulo 3, versículos 1 a 7, é um milagre que se efetua na vida de uma pessoa. Para explicar este milagre, a Bíblia aplica o nome regeneração. Quando dizemos em regeneração, é a mudança das disposições íntimas da nossa alma no mesmo corpo, diferente de reencarnação, que é o retorno do espírito a outro corpo, para que os pecados da vida anterior possam ser apagados, de modo que este círculo reencarnatório cesse. Mas aqui na vida mesma presente, uma pessoa recebe a Cristo como Salvador e ela passa por uma mudança, por uma diferença de conduta. É provável que esta pessoa passe a ser observada por algum tempo, para ver se realmente o que ocorreu nela é algo sobrenatural da parte de Deus. Se ela vai ficar firme, mas não demora, pessoas amigas, conhecidas, até mesmo parentes, vão indagar o que aconteceu com você. Notamos uma diferença de conduta na forma de falar, de agir. Conta para nós o que aconteceu. E aí está a oportunidade que se nos apresenta para contarmos o que Cristo fez na nossa vida. E pelo exemplo da nossa vida e pelo testemunho verbal, então aí Jesus passa a ser conhecido pela pessoa com quem falamos. Um exemplo notável na Bíblia Sagrada é o que nós lemos no capítulo 9 de João, a cura de um cego de nascença. Diz o texto bíblico que, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Depois, diz o texto bíblico, que ele cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego e disse mais: vai, lava-te no tanque de Siloé.
Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista, como um mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhe respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Aí está o que é dar um testemunho. Nada mais, nada menos do que testificar, de falar da experiência pela qual a pessoa passou, resultante da obra que Cristo realiza na vida das pessoas. Foi mais ou menos isso que Paulo quis dizer quando escreveu em Romanos capítulo 1, 16 e 17, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Então, dar um testemunho é contar aos conhecidos, parentes, colegas de trabalho, o que aconteceu em nossa vida. E como nós mencionamos, Romanos 10 e 9 diz: se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Seu testemunho, meu prezado irmão, poderá ser usado por Deus para ganhar outros. O importante é dizer o que realmente aconteceu. Agora, existem outros auxílios que nós encontramos na Bíblia e devem ser levados em conta. Peça a Deus a plenitude do Espírito Santo. Lembre-se da promessa de Jesus em Atos 1 e 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Testemunhas de Jesus, como aponta o livro de Apocalipse 17, versículo 6, nós encontramos pessoas martirizadas que eram conhecidas como testemunhas de Jesus. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Os judeus no passado eram chamados testemunhas de Jeová. De acordo com Isaías 43, 10, mas nós, desde a vinda do Senhor Jesus Cristo, somos conhecidas como testemunhas de Jesus, de acordo com a sua palavra em Atos 1 e 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, ou como diz outra tradução, ser-me-eis testemunhas. Os verdadeiros cristãos
têm o Espírito Santo vivendo neles, mas precisam estar sempre cheios e controlados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo guia quanto ao que dizer e com quem falar. Por isso que é uma ordem específica no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Paulo fala: enchei-vos do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo significa ser controlado pelo Espírito Santo e apresentar na sua vida os aspectos do fruto do Espírito, que são 9. Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5, 22. Em terceiro lugar, dizemos que é conveniente memorizar alguns versículos bíblicos para reforçar o testemunho. Por exemplo, o salmista, no Salmo 1, ele dizia: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Meditar significa trazer à lembrança a palavra lida. Daí porque o salmista, no Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. E aí, que textos você poderia memorizar para citar oportunamente quando dá o seu testemunho? Nós diríamos Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Salvação, consequentemente, só está numa pessoa, Jesus. Você poderia citar o texto básico da Bíblia, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você poderia citar 2 Pedro 3,9. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas senão que todos venham ao arrependimento. Você poderia dizer a pessoa a sua condição aos olhos de Deus, citando Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você poderia citar Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você poderia citar Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Você poderia citar o Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E quero dizer, finalizando, evangelize através da literatura evangélica. Às vezes você não tem tempo de abrir uma conversação, mas você pode fazer uma doação de um folheto. E nós temos folhetos para serem distribuídos pelos nossos próprios irmãos. Quando não houver oportunidade de falar com a pessoa, deixe com ela um folheto. E mesmo quando testificar verbalmente, reforce a sua palavra com uma mensagem escrita. Um folheto vem ajudar fortemente essa pessoa. Convide a pessoa a visitar a igreja, de modo que ela, ouvindo a palavra,
vai acontecer o que diz Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aí está como você pode dar um testemunho. Primeiro, contando a sua experiência, a experiência do seu encontro com o Senhor Jesus Cristo. Se não houver mudança de vida, então o testemunho não será eficaz. Mas havendo, corrobora o testemunho com as palavras que serão pronunciadas na ocasião. Repetindo Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Testemunhe do Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele.